Muito bem, chegamos aqui à nossa lição número 5. Hoje vamos falar sobre Noé e o dilúvio. Vamos falar aqui sobre a questão da queda da humanidade em relação ao julgamento de Deus. Nós já vimos no estudo passado falando sobre todo o processo. Você viu o homem vivendo sem Deus, o relato bíblico que Moisés colocou nesses capítulos 3, 4, 5, está mostrando como o homem conseguiu progredir de um modo tão intenso. E lembra, as pessoas estão vivendo muito, elas vivem 900 anos em média. Então, se uma pessoa, muitas vezes eu penso, se um homem inteligente vive aí, vamos pegar a idade de qualidade do homem, né? Chega à vida adulta de 25, 30 anos até 50 anos. Em 20 anos, né, o quanto que uma pessoa um Einstein que viveu, né, toda a produção de qualidade da vida dele, em torno de 20 anos de produção. Estou sublimando toda a vida da pessoa em 20 anos. Agora pense se Einstein pudesse viver 800, 900 anos. Né? Conhecimentos que ele colocou no papel que até agora estão sendo discutidos, teorias que estão sendo debatidas, que estão cada vez mais sendo evidencializadas. Imagine se ele vivesse 900 anos. Era o que aconteceu nesses dias que a gente viu no estudo passado, falando sobre essa evolução. Só que o que aconteceu também? Esse é um relato mostrando esse homem vivendo no mundo sem Deus. Querendo dizer, Deus, você cuida das suas coisas e eu cuido das minhas. Nós temos duas linhagens na história. Nós temos os filhos de Deus e temos os filhos dos homens. Os descendentes de Caim e os descendentes de Sete. Os que temem a Deus, os dois clãs, os que vão seguir a palavra de Deus, que vão seguir a ordem de Deus, a orientação de Deus, e o que não vai escolher. E você vê que os filhos dos homens, eles são muito mais sagazes, como Jesus diz. Eles são muito mais produtivos. Só que tudo isso corrompido pelo pecado. E o que acontece? Nós chegamos para o ápice em que acontece o crescimento da maldade no mundo e aí Deus nos traz o relato de Noé. Esse relato é muito importante, porque muitas vezes a gente tira ele um pouco de contexto e às vezes a gente perde um pouco da beleza. A gente fica muito fascinado pelos animais, pela arca, por todo o projeto de Noé, que é uma coisa incrível, fabulosa. Mas a história é um pouco mais profunda, ela é um pouco mais densa, e eu quero ver com você isso hoje, tá bom? Então olha aí no nosso texto, o alvo da lição é conscientizar que o dilúvio foi o juízo de Deus sobre a humanidade como resposta à multiplicação da maldade do coração do homem. A maldade se multiplicou a tal ponto que Deus chegou e falou, chega. Deus chegou e falou, basta, acabou, não quero mais. E olha, a paciência de Deus ela é muito, muito grande. Para Deus chegar para esse ponto, meus queridos, é porque a coisa ficou muito séria. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha aí, no nosso texto, nosso versículo-chave, eu quero fazer uma ligação com algo bem importante da Bíblia. Jesus disse o seguinte, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E o que eu acredito em Gênesis, que há ciclos dentro do livro. E o primeiro ciclo, ele termina com o ciclo da criação, ele dá a primeira parte no dilúvio. Por quê? Deus ele conta tudo o que acontece da criação dele perfeita e ele fala da queda do homem, da criação do homem, desse ser a sua imagem, a sua semelhança, um ser criado para reproduzir a imagem de Deus, para refletir a imagem de Deus, para dominar sobre a criação, mas esse homem cai por causa do pecado, pela sua desobediência ele perde essa condição que ele tinha diante de Deus. E aí ele começa a viver, seus descendentes começam a viver a parte de Deus. E aí o que acontece? Chega um ponto em que a corrupção é tão generalizada, a maldade é tão generalizada que Deus tem que dar um start, ele vai recomeçar a história. E aí ele vem com uma família e vem para um homem chamado Noé. E isso é tão interessante que o Senhor Jesus Cristo, lá no Novo Testamento, quando ele está vivendo nesse mundo, e quando ele está ensinando e ministrando para os seus discípulos, ele dá um princípio para os discípulos, mas que aplica para todos nós, em todo tempo, que é, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O contraponto que Jesus coloca é, você quer entender como é que vai ser a vinda do Filho do Homem? Entenda os dias de Noé. Por isso é tão importante a gente entender esse texto.
por causa dessa afirmação de Jesus. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Vou começar com uma pergunta interessante. Na sua opinião, você acha que a Arca de Noé já foi encontrada? Qual é o seu pensamento? Você acha que já foi encontrado? Porque tem muita coisa sendo dita, né, nesses últimos tempos, especialmente por causa do YouTube, que tem muitos vídeos. Vou colocar aqui dois vídeos, depois eu vou até pedir para o Fernando colocar o link na descrição aqui para você poder assistir. Eles são em torno de 7 a 15 minutos. Então o primeiro vídeo é a Arca de Noé, os segredos da Arca, e o outro vídeo é Verdade ou Mentira? A Arca de Noé também tem esse link. Qualquer coisa você pode pausar depois desse vídeo e pegar esses links para você dar uma olhada. É bem interessante esses vídeos, muito gostoso para ver toda a perspectiva de coisas que eu não vou poder abordar aqui, e eles já fizeram um bom trabalho, então eu vou aproveitar do trabalho dessas pessoas para a gente poder usufruir desse recurso, tá bom? Então nós temos esses vídeos e tem diversas opiniões. O problema não é ter uma ou duas, tem várias ideias. Mas o que é interessante? Na comunidade científica, tem estudiosos que desacreditam totalmente, eles dizem não, nunca foi encontrada a arca, mas tem aqueles que estão realizando pesquisas nessa região do Ararat. Ararat não é uma montanha só, é um conjunto de montanhas, e eles têm feito muito trabalho lá, tem indícios bem interessantes, mas não tem nada conclusivo. Não tem nada que você pode bater o martelo e dizer, não, é isso mesmo. Tá? Ou seja, tudo que tem se falado não passa de hipótese, né? Cientificamente não tem nada que foi provado ainda. Mas o que é importante nisso? Existem aqueles que são os evidencialistas, a ideia, precisamos achar a arca para mostrar que a Bíblia está falando a verdade, e tem aqueles que têm a ideia da pressuposição, ou seja, a Bíblia diz que tinha uma arca, então eu não dependo de achar uma arca para acreditar na Bíblia. Então, essa é uma maneira de olhar para o texto. A Bíblia falou, está falado. Eu não preciso encontrar tal cidade ou tal pessoa. Se a Bíblia falou, é real. Se encontrar, com certeza não vai ser contra aquilo que a Bíblia já falou. Só vai mostrar que realmente a Bíblia já disse isso. Então, essa ideia da arca tem muita discussão, mas o fato é que ainda não tem nada provado. Tá bom? E qual é a importância então disso? Tá, Rodrigo, mas e daí? Se foi achado, não foi achado, qual que é a importância disso? Qual é a importância da Arca de Noé? Para o mundo científico, é uma evidência importante para a questão do dilúvio. Se foi um dilúvio local, se foi só na região onde Noé vivia, se foi universal para o mundo inteiro. Então essas são as discussões. Encontrar a arca, o objetivo dos cientistas é poder analisar isso, especialmente arqueologistas, que são cientistas arqueólogos, é uma ciência que procura, através dos meios, entender o contexto, o ambiente. Mas para nós e para a gente, qual que é a importância da arca? Eu acredito que a grande importância da arca, não só por dentro do relato bíblico, mas uma aplicação prática, é por causa daquilo que Jesus fala. Jesus ele cita o fato histórico do Antigo Testamento como uma ilustração do seu próprio ensino. Ele pega aquilo que tem do passado, e aí é tão legal porque ele já está mencionando isso, não é uma fábula, não é um conto, mas uma história real, e ele faz essa afirmação, assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. Gente, isso é muito importante, isso é muito legal, porque como é nos dias de Noé, a gente precisa entender quais são as implicações disso para nós hoje. A gente precisa entender bem os dias de Noé, e é possível a gente entender, e é isso que eu quero fazer com você nesse estudo. Nós vamos olhar rapidinho o relato da situação, e aí vai nos ajudar a entender, a construir um plano para entender os dias de Noé e ver, vamos fazer um comparativo com o nosso tempo. Será que a vinda do homem já está próxima? Será que a vinda do Filho já tem as mesmas coisas do dia de Noé? Então vamos ver aqui, vamos entender isso nesse estudo, tá bom? Então olha lá, vamos começar falando aqui sobre as causas do dilúvio. O que aconteceu, o que estava acontecendo para ter o dilúvio? Então a primeira coisa aqui, a corrupção generalizada. Gênesis 6,5 diz que viu o homem que a maldade do homem,
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ou seja, os pensamentos, as escolhas, as ideias, os planejamentos, as intenções, tudo que o homem fazia era mal, era para o mal, era para o ruim, era sempre coisas voltadas para a sua própria vontade. Então, a corrupção se tornou alguma coisa generalizada, era total, era em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade. Também a preocupação desordenada com a sexualidade e a satisfação física. O homem se tornou extremamente sensual. Olha o versículo 2. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então ele está o tempo todo voltado para satisfação pura e simples física. E por último, a sensualidade em alta, E terceira coisa, a violência, versículo 11 e 12, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Nota essas expressões, todo ser vivente. A terra estava corrompida. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Todo ser vivente. Então essas preposições, mostrando a violência, como tinha se tornado parte da vida das pessoas. Então, as causas do dilúvio eram essas. Eu acredito que a gente carrega muito na nossa interpretação as ideias de que o homem estava em cabanas nesse momento. Eu tenho uma visão um pouco contrária. Eu acredito que, especialmente por causa das pessoas viverem tanto, que as sociedades eram extremamente avançadas. Não pense em termos de sociedades rurais, homens das cavernas, pessoas tolas, não. Sabe esses relatos que vêm da tradição de Platão, que fala sobre Atlântida, daqueles povos que eram imensos e poderosíssimos? Sabe onde está dentro das lendas de Tolkien, dos escritos de Tolkien, que fala sobre os elfos? Quando fala de Nárnia, quando C.S. Lewis escreve, da onde que vem essas referências, esses povos tão esplendorosos? Eu acredito que vem desse pano de fundo que realmente tinha nos povos antediluvianos, pré-diluvianos, antes do dilúvio. Deus trouxe um julgamento tão grande que destruiu, tirou, apagou esses povos da face da terra. Deus não quis nem deixar nenhuma evidência de que eles existem. De novo, tem muito trabalho arqueológico sendo feito, sendo produzido. De novo, nada é conclusivo, mas de novo, meu pensamento. Eu acredito que havia um avanço tecnológico tão grande que Deus chegou e falou, chega, porque o problema do homem é a corrupção. Isso estava só levando o homem, planejando o homem, criando coisas para produzir ainda mais sua própria satisfação, produzindo coisas ainda mais para o seu próprio benefício egocêntrico, egoísta e desprezando cada vez mais Deus da sua vida. Então, as causas do dilúvio. Deixa-me apresentar aqui a construção e a entrada da arca, de novo de um modo bem mais simples. Nós não vamos ver todas as medidas da arca, tudo que envolve. O professor Adalto Lourenço tem vídeos aqui no YouTube que você vai poder achar, que ele faz uma construção incrível falando sobre os animais e as espécies, a questão genética, que Deus não precisava trazer todo tipo de cavalo, mas ele podia trazer o que agora já se sabe pela genética, que há espécies, tipos, raças de cavalo que trazem dentro da sua genética a possibilidade de gerar todos os outros grupos de cavalo, de equinos. Então, se Deus trouxesse pares daquele animal, já seria suficiente com o tempo eles poderem se reproduzir e gerar. Agora, de novo, não estou falando de evolução, estou falando de um processo de transmissão genética de cavalos que vai produzir raças diferentes de cavalo, todas que estão dentro dessa carga genética desse animal. Então ele faz esse trabalho e vale muito a pena você assistir esse vídeo. Eu gostaria de ter a capacidade que esse homem tem, as ilustrações, eu já roubei o esboço, tentei pegar os desenhos dele para compartilhar, porque é muito legal com os jovens para fazer estudos. Mas assista esses vídeos porque você vai gostar. Então ele tem lá uma descrição só sobre a arca,
falando sobre o modo como foi feito e a realidade, a possibilidade de como que Noé fez esse processo. O que eu quero mostrar para você no nosso texto aqui? Primeira coisa que eu quero destacar é que o mundo estava condenado, mas Deus ele prepara a salvação para quem fosse fiel. Então eu vou pegar os gomos grandes do texto, tá bom? As ideias grandes, as ideias principais. O mundo estava condenado, mas Deus em sua misericórdia e graça ainda prepara a salvação para quem fosse fiel, para quem acreditasse na mensagem de Noé, que o mundo ia ser destruído e quem entrasse na arca ia ser salvo. A mensagem, a pregação era simples, julgamento. Deus vai trazer julgamento, se você quer ser salvo, entra na arca. Confia na arca, entra na arca. Essa era a pregação de Noé durante 120 anos. Deus ele usa um homem temente a ele, e o texto fala que um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus, um homem de fé. Então, as características de Noé, características bem incríveis, que se destacavam. Eu acredito que ele não era o único fiel, mas ele era o homem que estava ali realmente buscando Deus. Ele está dentro dessa linhagem de Sete, daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus. Deus se revela para ele e diz, agora você transmite essa mensagem. Noé ele exibe a obediência da fé verdadeira. Né? Ele traz o que Tiago fala, mostra-me as obras que mostram a minha fé. Então, você está dizendo que tem fé em Deus, então mostra pelas obras. O que você está fazendo que é coerente com a sua fé? Você diz que obedece a Deus, mas o que você está fazendo? Você diz que ama a Deus, que tem fé em Deus, mas o que você faz? Você ora, você busca a palavra de Deus, você busca obedecer a Deus, você busca o Senhor. Então Noé ele exibe essa obediência de fé verdadeira, ele crê no Senhor e ele obedece cuidadosamente. O que ele faz? Ele vai construir a arca, ele para todas as coisas, ele é um lavrador. Então isso é bem interessante, ele não é um construtor, ele não é um carpinteiro, ele não é um marceneiro, mas ele para tudo, ele não é um construtor de barcos, ele para tudo e ele vai construir a arca. Enquanto ele constrói, ele vai pregando a mensagem. Então ele mostra isso. Agora imagine, todo mundo olhando para Noé, dia após dia. A zombaria, o peso, a vergonha da mensagem que ele pregava, de um julgamento, de uma coisa que nunca ninguém viu. Você precisa entender que a chuva é uma coisa que ninguém nunca tinha visto. A Bíblia fala que havia um orvalho que umedecia tudo. E embora o homem tinha trabalho para cultivar a terra, não tinha chuva para isso. Não era por esse meio que a produção acontecia. E o que tem então? Então você tem um homem falando uma mensagem que ninguém nunca viu. E a família dele, será que não tinha mais parentes? Ele só tinha os filhos e as noras. E aí você vai ver no final da história que somente os filhos e a nora entram na arca. E eu fico maravilhado. Será que nossos filhos hoje entrariam na arca conosco? Com nossas vidas, com o nosso testemunho de vida? Será que nossos filhos iam olhar e dizer, pai, você é um homem de fé, você teme a Deus, eu creio nesse Deus que você crê, eu vou entrar também na arca? Ou será que nossos filhos iam dizer, pai, isso é coisa sua, isso é coisa da igreja que você vai lá, quer entrar na arca, entra, depois a gente vê, vou cuidar da minha esposa, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, vamos nos divertir. Então Noé, ele realmente se destaca e pela sua fé na misericórdia de Deus alcança até a sua família. Noé ele prega a justiça do Senhor, 2 Pedro 2,5 nos diz isso. O testemunho dele de um homem íntegro, de um homem fiel ao Deus, ele ganha a família, ele ganha a esposa, ele ganha os filhos, ele ganha as noras dele. Então isso é muito grandioso. Quando tudo está pronto, a arca é construída, as provisões para os homens está colocado, a provisão dos animais está colocado, está tudo organizado, Deus manda os animais entrarem. Não é Noé que ajunta esses animais. Tem filme que às vezes aparece Noé correndo atrás de um cabrito, um filho de Noé correndo atrás de uma galinha para colocar na arca. Não, ele não fez nada disso. Deus trouxe os animais, Deus selecionou e fez com que cada um dos animais que era para entrar, entrasse na arca. Até o Adalto Lourenço fala sobre dinossauros dentro da arca. Bem interessante. Deus traz esses animais para Noé. E por fim, e acho que isso é muito importante no texto, parece tão pequeno, mas isso é muito importante. Deus fecha a porta. Isso é importante, irmãos. Por quê? Porque Deus está dizendo que não é responsabilidade de Noé.
eu penso em Noé dentro da arca. E quando começa a vir a chuva, e as pessoas começam a gritar, e elas começam a bater na porta, e a água começa a subir. E a palavra dilúvio no original é cataclismos no grego. Ela fala de a terra foi rasgada. Sabe quando que surgiu os continentes? Outra coisa que eu acredito, que a ideia da Pangeia, ela era antes do dilúvio. E o dilúvio, ele produziu então a criação dos continentes. Durante aquele tempo que caiu toda essa chuva, toda essa água, cria um peso enorme na terra. O que dá para entender pelo relato bíblico é que havia uma camada de água ao redor do planeta Terra. Até mesmo o modo de vida, talvez por isso que havia os grandes dinossauros, eu acredito que eles eram contemporâneos do homem, sim, por causa da maneira como era o clima. Então o que acontece? Quando toda essa água, a Bíblia fala que vem água de cima e água de baixo do abismo, e você sabe que há muitos lugares em que há verdadeiras fontes gigantescas de água. Só para você ter ideia, há pouco tempo atrás foi descoberto o aquífero Guarani. Grande parte de baixo do Brasil é água. Nós temos um continente de água embaixo do nosso país. O Rio Amazonas é dito do volume de água que tem sobre o Rio Amazonas. Mas só para você ter ideia, tem 3 Amazonas. Tem um mesmo Rio Amazonas com o mesmo volume de água que a vários quilômetros embaixo da terra está correndo na mesma direção. E não só isso, tem as nuvens. Eles falam que é um corredor, as nuvens formam um rio. A floresta ela evapora, ela condensa essa água vem e ela molha o quê? Essa região sul onde nós estamos, né? O Paraná, São Paulo, nós temos essa variedade de clima, essa qualidade de clima por causa da floresta. Então, isso mostra, imagine antes do dilúvio, toda essa condição. Então, o povo agora vai e clama para Noé, e Noé, ele não pode abrir a arca, porque não foi ele que fechou. Não está nas mãos dele. Irmãos, quando nós pregamos o evangelho para as pessoas, que Cristo vai voltar, e ele vai voltar, depois que aconteceu o arrebatamento, não tem mais como a gente olhar para baixo e dizer, deixa eu tentar esticar minha mão para pegar alguém, porque não tem mais volta. Quando Deus dizer, chegou a hora, toca a trombeta e falar para o arcanjo tocar a trombeta, e a trombeta for tocada, fechou a porta. Isso mostra também o tempo de Deus. Chega um tempo em que Deus vai fechar a porta. A Bíblia diz que vai acontecer, como foi nos dias de Noé, assim vai ser na vinda do Filho do Homem. Então isso é muito, muito sério, muito importante. Entender que há um momento em que Deus vai colocar a sua palavra em ação daquilo que Ele já prometeu, nas promessas da sua Escritura. Então Noé ele não podia mais agora, por mais que ele quisesse voltar e receber alguém, abrir a porta e dar mais uma chance, puxar mais uma pessoa, mais 10, mais 20. Ele não podia fazer como a lista de Schindler, que aquele homem chega no final do filme e olha para o anel e olha para o carro e chora, porque aquilo representa mais uma pessoa. Noé não podia mais fazer isso, porque Deus fechou a porta. Então isso fala muito sobre a construção da arca e a entrada da arca. Quero falar um outro ponto aqui, a chegada do dilúvio, então, esse cataclismos, né? Deus cumpre a palavra, então no ano 600, o texto diz, na vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então você vê aí, romperam-se as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Então, essa água que veio, todo esse movimento, criou os continentes, criou as grandes cordilheiras, Himalaia, os Andes, os Alpes, todas essas grandes montanhas, resultado dessa mudança que houve na Terra. Alguns interpretam um outro versículo que fala que nos dias de Peleg a Terra se dividiu. Eu acredito que essa Terra se dividiu, não é questão de divisão de continente, mas é uma divisão do povo, das pessoas indo para cada lugar, porque ali é resultado da confusão de línguas. A Terra se divide porque os povos vão para cada região, para cada lado. Aí vai surgir os diversos povos que nós temos no mundo inteiro. Mas a divisão de terra, como ela aconteceu, foi durante o dilúvio. Quando as águas do dilúvio abaixaram, Noé encontrou um outro mundo. Era um outro lugar, completamente diferente daquilo que ele deixou. Enquanto aquele mundo era mais plano,
agora nós temos um outro contexto geológico por causa, como resultado desse cataclismos, dessa mudança que o dilúvio produziu. Então o texto diz ali, assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Eu acho que a NVI diz os grandes répteis. Então tem esse adjetivo no texto. Os grandes répteis e as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então Deus, ele destruiu tudo. Tudo foi literalmente destruído. Pode parecer um pouco mórbido, mas sabe o petróleo que a gente tira para o nosso carro andar? Da onde que vem esse petróleo todo, gente? É resultado do dilúvio. Eu não quero parecer humor negro, mas é resultado de todo esse povo, de todo esse mundo, o mundo inteiro que foi julgado nesse tratamento de Deus. Então, ficou somente Noé com quem eles estavam na arca. As águas cobriram a terra durante quase um ano completo, um ano inteiro, para que tudo que foi criado, tudo que foi, pudesse ser realmente desapareceu, né? Deus julgou de modo completo aquele mundo. E aí nós temos a saída da arca, e aí alguns relatos interessantes, algumas anotações aí. Ao terminar o dilúvio e baixarem as águas, Noé e sua família saem da arca, segundo a ordem de Deus. Deus fala para eles saírem da arca, né? Com certeza havia muito temor do que poderia acontecer, de como poderia estar. Noé oferece culto a Deus. Por isso haviam entrado na arca 7 pares de animais limpos, adequados para o sacrifício, e aqueles que não seriam usados entraram apenas aos pares. Então é uma curiosidade do texto. Por que Deus colocou alguns animais a mais? Porque depois, na saída, havia uma adoração a Deus. O primeiro ato de Noé, quando ele sai da arca, ele adora a Deus, ele oferece culto a Deus. Então, se você não gosta de culto, você não vai gostar de viver com Deus, porque essa é a parte, é adorar o Senhor, é uma vida de convivência, de envolvimento com Deus. Deus, então, declara que o ciclo normal da natureza seria restaurado. Deus fala isso para Noé. Ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Olha, lembra dessa anotação quando a gente falar sobre Jesus, né? Mas isso é importante por quê? Porque Noé passou um ano, e ele era um lavrador, essas são questões importantes, o ciclo, será que vai ter? Como é que vai ser? Talvez ele olhou o céu, já viu o céu de uma outra forma. Então, para ele isso era muito importante, a questão da sobrevivência. Ele já era um homem de quase 600 anos, o texto diz. Então, ele tinha passado um ano sem tudo isso. E aí, agora Deus fala, Deus está reiterando para Noé, né? Saiba que as coisas, as estações vão voltar a ser como sempre foram. Também Deus faz uma aliança, Deus estabelece uma aliança com Noé que se estende para todos os povos. Deus, ele promete que não vai haver mais um dilúvio para apagar a terra ao ser vivente. E o sinal dessa aliança seria o arco-íris. E isso é tão especial por quê? Porque pense sobre a próxima chuva que ia ter. Antes não tinha chuva. E agora ia ter chuva. Imagine como isso ia ser aterrador para Noé, para sua família, para os descendentes. Então, cada vez que chovesse, eles olhassem para o céu e vissem aquele arco, eles iam lembrar da aliança de Deus. E isso iria tranquilizar o coração deles. E é uma aliança tão incrível que mesmo Noé não estando aqui, Deus ainda mantém. Muito bem. Também a partir de agora, uma curiosidade interessante, seria lícito comer a carne dos animais. Então antes não podia ter churrasco. Aí surgiu os gaúchos na história, né? Os descendentes de Noé. Mas a vida humana ainda continua sendo sagrada, o homem não pode, porque lembra que havia esse problema antes da violência, a morte de pessoas, mas agora Deus reitera que a vida humana é sagrada, Deus deu a vida, só Ele pode tirar e deveria se multiplicar para encher a terra. Então nós temos de novo Deus recomendando a Noé, para que ele fizesse o plano que era o plano original, ocupar a terra, ocupar a criação de Deus, ser reflexo de novo, cumprir tudo aquilo que Adão não conseguiu cumprir, que eles pudessem reproduzir isso de novo. Agora eu quero falar um detalhe sobre Noé para terminar, porque às vezes tem uma parte que não faz muito sentido,
que é o final, os últimos dias de Noé. Os últimos dias de Noé é interessante porque Noé era lavrador. Eu já falei sobre isso, aparece isso no texto, né? E aí o que acontece? Noé vai fazer o que ele sempre fez. Ele é lavrador, ele é um homem da terra, ele saiu, terminou toda a construção, passou um ano, né? Venceram a luta, aquela tristeza, talvez dos seus familiares, pessoas que eles amavam, que não entraram na arca, mas ele está alegre com seus filhos, está vendo os netinhos ali, e ele vai e planta uma vinha. E era uma coisa lícita. E aí ele produz o suco de uva, só que tem um porém. E agora, de novo, o que eu acredito, houve uma mudança climática. Havia um processo que talvez o que levava muito tempo agora era muito mais rápido, que é essa fermentação natural da uva. E aí ele planta uma vinha e ele toma desse suco. Então isso levou pelo menos um tempo, né, para até que fosse aí talvez um ano, desde que ele plantou essas vinhas. Talvez ele tinha levado as sementes na arca. E aí ele planta, ele colhe, ele faz o suco de uva e ele toma, e é o que acontece? Noé ele se excede, ele fica bêbado, ele dorme, e ele está nu, ele está dentro da tenda dele, ele está ali controlado pela bebida, pelo álcool daquela fermentação que ele tomou. Algo que talvez ele nunca tinha vivido, nunca tinha se excedido, e agora acontece. Agora, por que isso é importante no texto? Parece que é uma coisa meio... mas por que está contando isso, né? Está contando isso para mostrar o seguinte, gente. Deus está mostrando que ainda que ele destruiu toda a humanidade corrupta, e ainda que ele pegou um homem que era fiel e temente a Deus, um homem que andava com Deus, o que acontece? Ele ainda é pecador. Ele ainda precisa de um remidor. Ele ainda precisa de um salvador. Ele está dando um sinal que o pecado ainda está presente. Por mais íntegros e justos que nós sejamos, ainda o pecado precisa ser tratado. Então é possível que isso tenha acontecido por causa da inexperiência de Noé, acerca dessa mudança climática, mas a Bíblia não comenta a responsabilidade sobre o ato. A ideia aqui desse relato não é julgar Noé porque ele bebeu e ele está bêbado. A ênfase não é sobre o fato dele estar bêbado. A ênfase é mostrar que o homem ainda é pecador, né, e deve ser controlado por Deus. Nós sabemos isso em Efésios 5,18, ser controlado pelo Espírito Santo, não por nada. Mas ali é um relato da história. Ainda que esse homem saiu tão temente a Deus, ele ainda precisa ser remidor. Já está mostrando uma cena de que o homem vai se corromper de volta. Os seus descendentes vão se corromper. E o homem ainda precisa de um remidor. Noé sozinho não vai conseguir ser o salvador da humanidade. Mesmo que a humanidade recomece de novo, eles precisam de um salvador. Muito bem, então, qual é o ensino de Jesus? Muito bem, construímos tudo isso, né, falamos sobre Noé para chegar nessa tela, que essa tela é bem importante. Agora que a gente entendeu os dias de Noé, vamos entender o ensino de Jesus. Por que isso é tão importante? Então, olha aí, primeiro, como que é nos dias de Noé? À luz de tudo que a gente estudou aqui. Então, nós vimos que era tempo de corrupção, um tempo de depravação, um tempo de violência. Nós vimos a maldade do homem sobre a terra generalizada. Deus ele promove um grande juízo. Deus ele salva Noé por causa da fé de Noé em Deus. Deus ele usa Noé para salvar a sua família, por causa do testemunho de Noé. Noé ele crê que o juízo ia acontecer, por isso que ele constrói a arca. Noé obedece a Deus em tudo aquilo que Deus fala. Noé ele prega a justiça de Deus por cerca de 120 anos. Deus tinha dito, meu espírito não vai agir no homem para sempre, até 120 anos. Ou seja, Deus vai julgar esse mundo. No tempo de Deus, o juízo, o dilúvio vai acontecer. Todos os que não creram, todos os que não entraram na arca, eles pereceram. Somente Noé e sua família foram salvos. Somente a família de Noé entrou nesse novo mundo, nessa nova terra, que veio depois desse cataclismo, desse dilúvio. Então, como é que era nos dias de Noé? Nós temos esse relato aí, essa estrutura, e agora eu quero te mostrar como é que vai ser na vinda do Filho do Homem. Como é o tempo que o Filho do Homem vai ver? Corrupção, depravação e violência. Você acha que isso está acontecendo agora no nosso mundo? Nós estamos vivendo esses dias, se abrir o jornal, o que nós vamos encontrar? Nós estamos vendo o quê? Corrupção, o homem cada vez mais depravado, violência, também a maldade do homem sobre a terra. Você está vendo? Você acha que as pessoas estão ficando mais bondosas ou mais maldosas?
Embora há lugares em que a gente vê bondades acontecendo, como que está sendo em geral? Nós estamos ouvindo mais sobre tempo de paz ou tempo de guerra? Deus ele vai promover o juízo final, ele já diz isso na sua palavra. O mesmo princípio continua, aquele que confiar em Jesus vai ser salvo. Da mesma forma que Deus usou Noé, Deus usa você para salvar a sua família, para salvar aqueles que estão ao seu redor. Também como Noé creu que ia acontecer o juízo, a Bíblia fala de um juízo que nós precisamos crer. Noé ele obedeceu a Deus em tudo, então nós também devemos obedecer a Deus em tudo. Noé pregou justiça, nós devemos pregar a justiça de Deus. Há pessoas pregando a mensagem do Evangelho, nesse momento em vários lugares, no mundo inteiro. No tempo de Deus, Jesus vai voltar para onde vai haver o juízo. Também a Bíblia fala que todos os que não crerem perecerão. Da mesma maneira como foi nos dias de Noé, o mesmo princípio continua. Se você não crer, não vai ser salvo. E também somente os que crerem em Jesus serão salvos e desfrutarão do novo céu e da nova terra. Está vendo? Tem paralelo do nosso tempo com o tempo de Noé? O que você acha? Será que nós estamos já nos dias da vinda do Filho do Homem? Eu creio que sim. Eu creio que nós estamos vivendo da mesma forma que Noé estava vivendo. Por isso é tão importante entender que a história de Noé, ela é muito mais do que só um barco com animaizinhos bonitos que a gente coloca no flanelógrafo para as crianças na sala da aula das crianças. Era uma história muito densa, é uma história muito séria. E foi essa história que Cristo escolheu para fazer um paralelo entre o que aconteceu naqueles dias e os dias que nós estamos vivendo agora. Então, deixe-me concluir com o seguinte pensamento. Noé parecia um tolo até o dia que choveu. Eu acredito que as pessoas zombavam de Noé, ridicularizavam Noé, desprezavam Noé, porque ele falava de uma coisa que ninguém acreditava que era possível acontecer. A sua família acreditou nele. A sua família creu no Deus que Noé acreditava. Ele parecia um grande tolo, até o dia que choveu. O que me entristece na história de Noé é que eu não vejo o nome dos irmãos de Noé. Eu não vejo o nome dos pais de Noé. Eu não vejo o nome da sogra e do sogro de Noé. E seus outros primos e tios e parentes. Onde estavam essas pessoas? Noé ele parecia um tolo até o dia que choveu. Talvez você pode achar que parece um pouco tolice a gente testemunhar de Cristo. Mas continue trabalhando. Continue fazendo como Noé. Continua testemunhando da mensagem. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também vai ser na vinda do Filho do Homem. Vamos orar. Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá a sabedoria que precisamos para continuar trabalhando a firmeza, como Noé, ver o exemplo dele de dedicação, 120 anos. Nos perdoa, Pai, porque às vezes nós não temos a força para continuar testemunhando nem em algumas reuniões, alguns encontros de família. Nós às vezes perdemos a oportunidade de orar junto com eles, de pedir a oportunidade para orar, agradecendo a Deus pelo alimento, pelas festividades. Mas nos ajuda, Deus, a poder lembrar de Noé e lembrar que o seu filho fez uma comparação com a sua vinda e que isso vai acontecer. Nos ajuda a ser zelosos do Senhor e continuar trabalhando com firmeza, sendo dedicados ao Senhor. Por isso que nós oramos, nós pedimos, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe nosso próximo estudo. Vamos falar na lição 6, vamos falar sobre as nações e sobre as línguas e o que acontece na continuidade do nosso texto. Deus abençoe.